Dolariano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dolariano. Isto numa semana que pode muito bem ser a calma antes da tempestade, ou seja, é uma semana em que vamos ter um número bastante limitado de dados económicos importantes. Vamos ter os PMIs, tanto no Japão como nos Estados Unidos. Na quinta-feira vamos ter a inflação de Tóquio, que são os, digamos que precede e é um bom indicador para a inflação a nível nacional no Japão, mas não mais do que isso, e não me parece que seja um grande alterador, algo que vá mudar muito aqui assim que vai influenciar muito o preço do dólar iene. Por outro lado, vamos ter em breve a tal reunião do Banco do Japão no último dia do mês. Nos primeiros dias do mês de novembro, a reunião da Reserva Federal. Vamos ter eleições no próximo fim de semana no Japão, um pouco mais tarde nos Estados Unidos, no dia 5 de novembro. Ora, portanto, nessa altura poderá haver aqui realmente alguma alteração mais profunda, algum impacto maior nos preços do que propriamente nesta semana que precede então esses eventos de maior impacto. Como vimos na semana passada, tínhamos aqui colocado uma caixa de preço um pouco menos volátil e mesmo assim esta caixa que eu aqui coloquei foi demasiado ampla para a volatilidade que assistimos durante a semana, mas já lá vamos. Vamos aqui ver o gráfico semanal, uma vez mais. Continuo a reiterar a tal situação de que poderemos ver continuar a ver o dólar iene em ganhos, aqui na direção, ele continua aqui assim perto dos tais 50% Fibonacci deste movimento que vem desde os máximos do ano até aqui assim ao mínimo do ano. Aqui assim nos 50% estamos aqui nos 150,76. O preço hoje está aqui assim à volta dos 150,20, 150,25. De facto não conseguimos atingir aquilo que eu acreditava que pudesse acontecer aqui à volta dos 150,80, 150,75. Tal não aconteceu, mas o preço continuou esta semana, como vemos com esta vela positiva, continua aqui assim junto aos máximos mais recentes, com o preço aqui a testar os tais 50%, e eu acredito que vai mesmo acabar por testar, nomeadamente as 21 semanas, que estão nos 150,60 neste momento, nesta semana, a média móvel das 21 semanas, e os tais, aliás já tínhamos aqui assim, a tal média móvel dos 200 dias, que neste momento se encontra aqui nos 151,74. Vamos continuar aqui com o gráfico semanal. Eu continuo a acreditar, portanto, no teste, inclusive, ou a retestar esta linha de tendência ascendente. Neste momento, nesta semana, encontra-se aqui assim à volta dos 152. Curiosamente, esses 152 são à volta deste máximo aqui assim em agosto, setembro de 2023, e na tal situação de que eu continuo a acreditar que possamos estar aqui prestes a ver este tal Head and Shoulders que eu já tinha a semana passada assinalado, e portanto aqui com a probabilidade de vermos aqui assim, para fazermos este Head and Shoulders, precisamos de ver aqui assim no preço um pouco mais acima, nos tais 152 aqui assim desta linha de tendência ascendente, quem sabe mesmo a chegar aos tais 61,8% deste movimento, os 61,8% Fibonacci, que se encontram então aqui à volta dos 153,40. Numa situação dessas, então, poderemos ver então emergirem os tais vendedores de dólar iene a este nível e a provocarem, portanto, depois esta down leg
do último ombro, do segundo ombro desta formação que poderá vir a acontecer, o tal Head and Shoulders que eu estou a referir. Bom, mas isso assim o veremos e lá chegaremos. Para já, o que temos por aqui é a continuação deste movimento, tal como já tinha referido na semana passada. O RSI está acima da linha de 50, portanto aqui já a colocar novamente a possibilidade de vermos este movimento um pouco por mais tempo. O mesmo acontece aqui assim com o MACD, apesar do MACD ainda estar negativo, ainda estar abaixo e portanto continuar a privilegiar um momento negativo no par. Quando vamos para o gráfico diário, ora, aqui temos a continuação do forte momento ascendente aqui no RSI, no MACD não tanto, começa, digamos, a arrefecer este momento, nota-se também por este arredondar do price action aqui assim. No entanto, o preço durante a semana passada acabou mesmo por se colocar acima da nuvem de Ishimoku. É um break importante. Antes tínhamos já tido este cruzamento do preço com a média móvel 21. Eu continuo a acreditar que podemos ver tanto o teste dos tais 50% Fibonacci que eu referi atrás, que está nos 150,76, como a média móvel dos 200 dias, que está nos 151,74, portanto uma figura acima. Eu creio que podemos mesmo ver ainda isto esta semana. O mercado continua bastante, mais pela parte, mais uma parte do dólar do que propriamente do iene. O iene continuará um pouco fragilizado enquanto continuamos à espera do que vai acontecer com as eleições no final de semana. O dólar, por outro lado, com as sondagens a colocarem Donald Trump à frente de Kamala Harris, acaba por dar algum ímpeto ao próprio dólar, alguma força ao próprio dólar, e isso está-se a verificar também aqui assim face ao iene, contra o iene, e portanto continua a privilegiar este tal movimento ascendente do dólar-iene, tal como está aqui assim também, os próprios indicadores também a darem força exatamente a este movimento ascendente no dólar-iene. Ora, vamos aqui agora ao nosso gráfico de mais curto prazo, o gráfico a 4 horas. Reparem que aqui continuamos com o RSI na parte superior, continuar a dar momento a esta tendência ascendente do próprio preço. Continuamos também aqui com a nuvem de Ishimoku, eu já tinha referido na semana passada também, a fazer uma forte, a dar um forte suporte. Esta linha que tínhamos aqui colocado como um suporte a verificar e como referência, podemos inclusive passá-lo um pouco mais para cima neste momento, e temos aqui assim a nível do mínimo da semana passada à volta dos 148,85 um novo suporte esse que está dentro do suporte também ele dado pela própria nuvem de Ishimoku, que neste momento se encontra entre os 147,94 a 149,26. Na realidade, de uma forma mais global, retirando as decimais e colocando só as big figures, eu diria 148, 149 como uma área de suporte, em que temos então aqui o tal mínimo da semana passada a 148,84, ou seja, dentro desse intervalo da própria nuvem, sempre colocando, digamos, sempre privilegiando esta tendência ascendente e, portanto, eu digamos que colocaria uma nova caixa de preço agora, talvez não aqui, mas dentro da nuvem de Ishimoku de 4 horas e com a mesma amplitude de preço em termos de que colocámos na semana passada, ou seja, quando aqui estou a colocar, digamos, eu aqui estou a colocar 152, para ser de uma forma geral, e portanto temos aqui os tais 148 a 152 como
o intervalo máximo, digamos, que eu acredito que possamos ver durante esta semana. Atenção que isto é apenas a minha opinião, é apenas a forma como eu estou a ver o mercado e não constitui nenhuma recomendação de investimento, mas acredito que esta volatilidade não vai ultrapassar este intervalo, e mesmo assim provavelmente nem esse intervalo vai suceder. Eu acredito que ele acabe mesmo confinado por algo mais parecido com isto, digamos assim, seja os tais 151, 50, 151,40 e abaixo nos tais 148, 70, este mínimo da semana passada. Caso haja alguma coisa realmente que altere o panorama, obviamente que as coisas vão ser bruscamente interrompidas, até porque estamos a falar que durante bastante tempo já temos uma volatilidade muito baixa, e todos nós sabemos que depois de períodos de baixa volatilidade ela pode aumentar em força, e portanto esse romper deste suporte, por exemplo, eu aí admito mais força abaixo no movimento descendente do que ascendente, e ele a acontecer poderá vir facilmente até aqui aos 200, à média móvel 200, neste gráfico aqui a 4 horas, e que se encontra neste momento aqui assim à volta dos 145, mas obviamente que só numa situação em que algo realmente se aconteça de inesperado para uma situação dessas. De resto, eu acredito que vamos ver durante esta semana, uma vez mais, uma semana de baixa volatilidade, tal como eu disse, provavelmente uma semana de calma antes da tempestade. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!